Se você parar para pensar, essa primeira mensagem angélica, este primeiro grande recado de Deus à humanidade, ele contradiz abertamente a teoria da macroevolução. Masterclass de interpretação bíblica. A Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus na sua vida. Inscreva-se agora. A macroevolução ensina que a vida surgiu a partir do acaso cego, não é? E através do desenvolvimento de um organismo menos complexo e bem simples para organismos mais complexos. A doutrina bíblica da criação e a primeira mensagem angélica de Apocalipse 14 não se harmonizam com a macroevolução das espécies. Nós cremos que é tanto bíblico quanto científico as pequenas adaptações que ocorrem nas espécies. Tá? Ali em Gênesis 3,18, Deus mostra que após o pecado, as plantas, não é, passariam a ter espinhos, passariam a existir cardos, abrolhos, ou seja, plantas diferentes, não comestíveis. Ou seja, a natureza passou por um processo de adaptação após o pecado, porque Deus criou a natureza, os seres vivos, tanto o reino animal quanto vegetal e mineral, com esta capacidade de adaptação. Alguns não gostam deste termo, mas a princípio eu uso, que é o termo microevolução, ou seria melhor uma microadaptação. E isso é tanto possível basear em Gênesis 3,18 quanto na ciência. Isso não contradiz a ideia de um Deus criador. Agora, a macroevolução não tem como nós harmonizarmos, nem com a ciência e nem com a Bíblia. Não existe até o momento nenhum fóssil de transição que mostre a transição entre um organismo, por exemplo, entre um peixe e um réptil, e entre um réptil e um mamífero. Não tem. Ok? Então, se você parar para analisar, tanto a teoria criacionista quanto macroevolucionista requerem fé. Porque ninguém esteve presente no momento da criação ou da suposta macroevolução para dizer que isso aconteceu. O que existem são evidências. O que existe são dados. E cada cientista, ele interpreta esses dados de uma forma. E neste caso, o que você e eu devemos fazer? Devemos analisar ambos os dados, vermos quais apresentam menores contradições, diríamos assim, menos contradições, e aí, obviamente, aquela teoria é a mais a correta, que está mais próxima da verdade. Agora, se considerarmos em especial o lado bíblico e teológico, se você lembrar que na Bíblia Jesus acreditava na literalidade do Gênesis e que a Bíblia descreve a Jesus como Criador, aí você descarta por completo, não é? A forma como os macroevolucionistas interpretam esses dados. Se você ler Gênesis, Mateus 19, ali 4 a 6, né, pode ler até o 9, Jesus demonstra crer na literalidade do Gênesis. Eu não creio que tenha existido alguém tão inteligente, com uma inteligência emocional tão sofisticada quanto Cristo. Então eu prefiro, óbvio, acreditar em Cristo, quando ele diz que o Gênesis é literal. Tá? E além disso, olha que curioso, a Bíblia diz que Jesus é Deus Criador.
Jesus, ele não passou a existir apenas quando nasceu de Maria. Ele entrou no corpo de Maria pelo poder do Espírito Santo, diz Lucas 1,35. Isso é um milagre extraordinário, não temos estrutura mental para entendermos isso, tá? Mas isso aconteceu. Só que Jesus existia antes. Eu quero lhe mostrar aqui que Jesus, ele é o agente ativo da criação, ele é aquele que mantém com a sua vida todos os seres vivos e que, portanto, este convite para adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas é um convite para adorar também a Jesus Cristo. Vamos ler aqui o primeiro texto, João, capítulo 1, versos 1 a 3. Aqui é dito o seguinte: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus aqui, ele é chamado de Verbo, porque ele é o agente ativo da criação de Deus, tá? Então você pode ler no lugar de Verbo a palavra de Deus, a palavra criadora de Deus, leia Jesus. Vamos ler aqui, ó. No princípio era Jesus, e Jesus estava com Deus, e Jesus era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E o verso 14 nos mostra que realmente era Jesus, olha. E o Verbo, e Jesus, se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então Cristo é o Criador. Cristo esteve presente lá em Gênesis. E, portanto, Cristo sabe melhor do que ninguém se o Gênesis é literal ou não. E ali em Gênesis 1 encontramos o seguinte texto: no princípio criou Deus os céus e a terra. A base da teologia bíblica e cristã está nesse texto. Porque se Deus não criou os céus e a terra, a doutrina da criação, se ela não for correta, a nossa fé não tem base alguma. Não é? E curioso que a Bíblia ela não tenta provar a existência de Deus, ela admite a existência dele, é diferente. Nós encontramos na Bíblia, sim, evidências fortíssimas, tanto na Bíblia quanto fora da Bíblia. Mas o propósito da Bíblia não é provar a existência dele, é afirmar que ele existe. Tanto que a Bíblia chega a dizer, no Salmo 14, verso 1, é o seguinte: diz o tolo no seu coração, não há Deus. Porque a Bíblia assume a existência de Deus. E Cristo estava presente na criação. E quando você lê Colossenses 1, 16 e 17, você vê que Cristo é, além de criador, o mantenedor de todos os seres humanos, de todas as criaturas. Só que mais, olha que interessante, além de Cristo ser o criador e o mantenedor, Cristo também é nosso Salvador. Eu quero ler aqui para você um texto muito significativo no livro do Apocalipse. Você está vendo que a primeira mensagem, o primeiro grande recado de Deus à humanidade, ele é também cristocêntrico, né? Apresenta Cristo como Criador, como Juiz, como Salvador. Tá? E aqui em Apocalipse, nós vamos ler no capítulo 5, verso 9, você veja que além de Cristo ter sido exaltado aqui no capítulo 4 e em João 1 a 3 outros textos como Criador, aqui ele é exaltado de outra forma. Ó. Digno és de pegar o livro e de quebrar os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Olha que texto interessante, que teologia, né? Bonita essa de Apocalipse 14, 7. Ela nos mostra
que adorar a Deus como Criador é também adorar a Cristo e, consequentemente, o Espírito Santo, porque em Gênesis 1:2 ele estava presente na criação. Veja, é uma adoração a um Deus triuno. Mas, óbvio, a ênfase que o Espírito Santo decidiu dar é na adoração a Jesus Cristo. Por quê? A divindade de Cristo faz parte da primeira mensagem angélica de Apocalipse 14. Por isso que quando você rejeita, ou eu rejeitar, né, a divindade de Cristo, nós estamos praticando uma heresia. A divindade de Cristo é tudo para nós. Porque se cremos na divindade de Cristo, nós cremos que quem morreu por nós na cruz do Calvário não foi uma criatura, foi o próprio Deus. Ele valorizou tanto a nossa salvação que ele mesmo veio resolver o nosso problema. Ele não colocou a culpa dos nossos pecados numa criatura inocente. Ele, um Deus inocente, assumiu a culpa por nós. Você dá um outro valor à salvação. Tá? Ao mesmo tempo, quando entendemos a divindade de Cristo, nós passamos aqui a compreender, né, que se Cristo é Deus, se ele tem o Gênesis, ele apresentou o Gênesis como literal, e se ele estava presente na criação, não existe macroevolucionista que tenha mais dados, informações e, diríamos assim, autoridade para falar sobre a origem da vida do que o próprio Jesus Cristo. Para mim isso parece bastante lógico. Tá? Então você percebe uma coisa aqui? O mesmo Deus que em Gênesis 1:26 disse assim: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, é aquele Deus que na forma humana estava pendurado na cruz e que ao receber a culpa pelos nossos pecados, sentiu uma separação tão grande do Pai, que em Mateus 27:46 ele falou o seguinte: Deus meu, por que me desamparaste? Ou seja, Apocalipse 14:7. Bem como todo Apocalipse nos mostra que o nosso Criador é o nosso Salvador também. E ao mesmo tempo, de acordo com João 5:22, o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Ou seja, queridos, Jesus é o nosso Criador, Jesus é o nosso Salvador, Jesus é o nosso juiz, na figura do sumo sacerdote do santuário celestial, como lemos em Hebreus capítulo 8, versos 1 e 2. À luz de Apocalipse 14, 6 e 7, não há lugar para o macroevolucionismo na Bíblia. Até porque enquanto o macroevolucionismo ensina que a morte foi necessária para gerar vida, por causa da seleção natural em que o mais apto sobrevive em relação ao mais fraco, na Bíblia, a morte de Cristo, a morte na verdade é o resultado do pecado. E Cristo, ao morrer na cruz em nosso lugar, ele nos resgata da morte eterna. Analise, se Deus tivesse usado a seleção natural para criar, ele estaria nos libertando da própria seleção natural que ele criou para que a vida surgisse. Ou seja, quando um cristão tenta batizar o cristianismo com o evolucionismo, aceitando o chamado evolucionismo teísta, este cristão é incoerente com a sua fé, do ponto de vista bíblico, teológico e inclusive racional. Participe agora da mentoria de interpretação bíblica, a Bíblia fácil de entender. Estude de uma forma simples e didática comigo e entenda textos difíceis. Compreenda e aplique a palavra de Deus à sua vida. Inscreva-se agora, vagas limitadas. Tudo bem? Eu me chamo Leandro Quadros, sou mestre em teologia e eu gostaria de convidar você
a se inscrever na minha Masterclass de Interpretação Bíblica. Ali eu estou dando dicas da hermenêutica, que é a ciência responsável pela interpretação do texto bíblico. Eu estarei ensinando para você algumas das principais regras da interpretação do texto, os passos para o estudo da Bíblia, como se alimentar da palavra de Deus e as ferramentas para o estudo sério das Escrituras. E no momento da sua inscrição você vai ganhar de presente um e-book que eu preparei com um pouco mais de 50 páginas, que vai ser o seu guia, vai lhe ajudar ao longo da sua jornada de estudo da Bíblia. Então, quando você enxergar um botão, clica nele, matricule-se, vai ser uma honra para mim ter você como aluno, ter você como aluna.